Olá! Hoje nosso encontro é com Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima Educação. O Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band em São Paulo. Ele sempre gostou da profissão do pai e começou a carreira dando aula de matemática e física. Bom, tentou fugir, não conseguiu. Hoje ele comanda uma das principais instituições de educação do país, com quase 125 mil alunos e 7 mil profissionais. A meta não é parar de crescer. Vamos falar agora com Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho da Ânima Educação. Um prazer tê-lo conosco aqui hoje, Daniel. Prazer enorme estar aqui com você. Nesse tema tão importante para o nosso país. Eu, desde que comecei aqui a carreira, que faz pouquinho tempo, mas não tem importância, eu só ouço falar isso. O Brasil precisa de educação. O Brasil precisa de educação. Evoluímos muito nesses últimos anos. O que acontece nessa área no Brasil? Não temos recursos, temos muitos recursos, eles são mal geridos. Qual a sua opinião? Então, Sônia, eu concordo totalmente com você, até porque a educação é a minha paixão. Eu costumo dizer que a educação deveria ser premissa e não prioridade. Imagina, é igual segurança para a companhia aérea. Não dá para... Se fosse prioridade, a gente estava perdido. Então, não existe na história da humanidade uma sociedade que se desenvolveu que não tivesse por trás uma educação muito forte, uma universidade muito forte, escolas que preparassem todo mundo. Então, educação é a grande locomotiva de transformação da sociedade e o professor é o grande artífice dessa transformação. Infelizmente, nos últimos anos, a gente evoluiu bastante. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente evoluiu. Quer dizer, então, olha que a gente olha, os indicadores da educação básica não evoluíram muito. A gente evoluiu, digamos assim, num quesito, na inclusão, mas não na qualidade. O que não significou um aumento da produtividade. O que aconteceu aí com a educação no Brasil que nos últimos anos não teve a mesma evolução que teve, sei lá, a América Latina? Na verdade, Sônia, assim, o ensino básico no Brasil, ele não melhorou nada nos últimos anos. E agora, no ensino superior, o que a gente fez, a gente melhorou a inclusão. Então, todo o foco foi na inclusão. Infelizmente, esta inclusão aconteceu numa época no Brasil, começou lá com o Fernando Henrique lá atrás, e depois você teve, então, o ProUni, o FIES, a ampliação de vagas do ensino superior. E ela aconteceu numa época que o Brasil tinha pleno emprego, mas pouquíssimas pessoas tinham diploma. Então, o simples fato de você ter um certificado já aumentava a sua empregabilidade e o seu salário 2 ou 3 vezes. Então, todo mundo começou a procurar as universidades mais fáceis, mais rápidas e mais baratas, porque estava todo mundo, o grande foco era ter um certificado. Tá. O que aconteceu hoje... Nossa, eu lembro da época da compra de diploma. Tinha gente que comprava diploma. Na verdade, é o seguinte, ou ele comprava o diploma, o interesse que ele tinha era simplesmente no diploma. Agora, o que está acontecendo hoje? Não importa você estar pendurado na parede o certificado que você é nível 4, intermediário 4 de inglês, sendo que você não fala uma palavra. Então, está todo mundo reconhecendo, hoje o momento que a gente está no Brasil é assim, o grande legado do FIES ou do ProUni, foi o seguinte, pessoas que nunca imaginavam que eles poderiam ir para a universidade, hoje eles sonham em estar na universidade. Tá. Então, esse é o grande legado. Agora... Explica para o nosso telespectador o que é o programa do FIES e o que é o ProUni. Tá, então o ProUni, as universidades privadas, elas trocam, ao invés de elas pagarem imposto de renda, elas cedem 10% das vagas, que são bolsas de estudo, para quem não tem acesso, e os alunos escolhem isso através da nota de Enem. Tá? O FIES é o financiamento estudantil, que teve o auge em 2014, onde 90% da população tinha acesso, e era um programa muito interessante, o subsídio dele para o aluno. O que aconteceu, que foi deturpado, é que muitas universidades acabaram usando dessa facilidade do FIES, que todo mundo tinha acesso, e muitas pessoas que não precisavam pegar o dinheiro acabaram pegando. E aí soma-se isso ao acesso a universidades que você saía da mesma maneira que você entrou, Não quer saber nada. Não te agregou nada, é simplesmente você ter o diploma na parede,
que eu já falei, intermediário 4 em inglês, mas não falava uma palavra com inglês, e esses caras não conseguiram emprego. E a hora que eles não conseguem emprego, eles não conseguem pagar a mensalidade. Mas hoje tem uma maturidade maior das pessoas. Elas estão buscando instituições que a marca é reconhecida, que realmente elas aprendem alguma coisa, né? E a educação está passando por uma transformação enorme, não só no Brasil, mas no mundo. Né? E no grupo, o Grupo Ânima, por que transformação está passando? Conta um pouquinho de vocês. Na verdade, a gente está passando uma transformação enorme em dois grandes aspectos. Tá? Eu acredito que, assim como na década de 80, o grande desafio das empresas era a produtividade, década de 90 era a globalização, então o marketing e tudo mais. Ano 2000 era a gestão de pessoas. Agora eu acho que o grande desafio é o design organizacional. Eu acho que todas as empresas, independente da área da educação ou não, elas têm que ser muito mais ágeis, tem que ter uma visão exponencial, tem que estar dividida, o que a gente chama em squads, que são pequenos times que trabalham de uma maneira muito mais ágil para resolver problemas. Né? Então, hoje a Ânima está dividida totalmente em squads. Isso faz com que a estrutura, inclusive organizacional, ela tem que ser mudada. Não cabe mais um vice-presidente de RH, de marketing, de financeiro. Quem sabe o grande desafio é a gente ter um vice-presidente da experiência do aluno, o vice-presidente da jornada docente, o vice-presidente da agilidade organizacional. Então, a gente está redesenhando a Ânima. Então, se de um lado você tem que ter um desafio da gestão, do outro, você tem que ser uma empresa ambidestra. Quer dizer, o que é ser ambidestra? Você inova o que você está fazendo, mas você investe em projetos MVPs, né? O que é MVP? MVP é um produto mínimo viável, que você pode testar e uma vez que ele deu certo, é como se fossem várias startups. Aí sim você impacta o negócio inteiro. Então, hoje o desafio é você criar uma empresa ambidestra e, ao mesmo tempo, ter uma agilidade organizacional para que você possa responder muito mais rápido os desafios que a gente tem. Daniel, você falando assim, nesses últimos minutos, me veio uma pergunta à cabeça. Para todas as pessoas com quem eu converso, existe essa dúvida, né? Qual vai ser o emprego do futuro? Outro dia eu entrevistei aqui mesmo o presidente da IBM, ele falou, olha, 80% dos empregos do futuro ninguém sabe o que vão ser. Como é que você educa um profissional para um emprego que você não sabe o que vai ser? Perfeito, ótimo. A gente está entrando na era do pós-emprego. Então, todo mundo... Pós-emprego não é quando se aposenta? Não, é ótimo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas não terão o vínculo que elas têm hoje com as empresas. A maioria das pessoas, ou mais do que 50% das pessoas, serão freelancer. Elas trabalharão por job. Você vai, faz, é um trabalho muito mais curto. Aí sim, em squads, com um time completamente diferente do seu time. Então você vai trabalhar com o cara de marketing, com o cara de finanças, com o cara de tecnologia, com o cara de RH. Aquele time vai resolver um problema. O que significa isso? Então você está, de um lado, entrando numa era do pós-emprego e a sua carreira ela vai ser em espiral, ela vai estar sempre crescendo, mas nunca mais em linha reta. Você vai estar num projeto, depois no outro projeto, depois no outro projeto. E esses projetos vão exigir habilidades diferentes? Totalmente. Isso que eu quero saber. O que significa? Além de ele exigir habilidades diferentes, a universidade tem que se reinventar através de nanocursos. Ou seja, cursos de curta duração. Esquece você entrar na universidade, ficar lá 4 anos, ficar lá 5 anos, fazer um MBA de 2 anos. Enfim, o seu trabalho e o seu estudo, a sua capacitação, será algo completamente simbiótico, né? Indissociável. Ou seja, você vai ter uma reunião das 9 às 10, depois você vai ter a sua turma para você estudar das 10 às 11, depois você trabalha de novo. Não tem mais esse negócio de trabalhar das 9 às 6 e depois ir para o MBA. É uma coisa, é totalmente integrado. Agora, se de um lado você tem a era do pós-emprego, que vai exigir o quê? Que você seja um empreendedor. E empreendedor é diferente de empresário. Empresário corre risco, empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito. Então você vai ter que ter o seu propósito, aonde você quer atingir, o que você quer fazer, entender o que eu digo, o seu Ikigai. Ikigai é uma palavra em japonês que significa razão de ser. E ela é a confluência entre
o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para. Se cada um descobrir o seu Ikigai e você tiver esse espírito empreendedor, que você não vai ser avesso ao risco, que você vai conseguir realmente entender a sua trajetória. Você não vai trabalhar para o outro. Hoje a gente está estruturado na universidade, você faz prova para o professor, você faz prova para passar de ano, você estuda para mostrar o seu certificado para o seu pai, para o seu cônjuge. Não, você tem que estudar para você. Você tem que trabalhar para você, não é para o seu chefe. Então, uma vez que você é empreendedor, e aí sim, então, você vai estar realizando vários projetos e construindo a sua carreira e buscando nanocursos de capacitações rápidas para que você possa se desenvolver. No próximo bloco tem mais conversa com o presidente do Conselho da Ânima Educação, Daniel Castanho. Estamos de volta com a entrevista de Daniel Castanho, da Ânima Educação. Daniel, estávamos aqui discutindo, aqui nesse pequeno intervalo, como é que vai ser esse movimento desse novo mundo, onde as pessoas vão ter que ter um propósito, uma finalidade, saber disso e ir atrás. 90% da humanidade não tem ideia de onde quer ir e o que quer ser. Como é que vocês vão montar isso? O sistema de educação no mundo ele foi desenhado, estruturado, que a gente tem até hoje, na Revolução Industrial, onde a intenção era tirar as pessoas do campo, né, e trazer para a indústria. E aí, a hora que a gente olha, a escola é disciplina, grade curricular, grade, parece que a gente está enjaulado, você tem intervalo que toca uma sirene, né, que você pode ir um pouco para o pátio para tomar um solzinho, depois você volta, todo mundo está em carteira. Então, o que acontece? O ser humano nasce aqui e a escola vai desenhando, vai se estruturando, vai formatando para que você seja a peça mais importante de um equipamento, a peça mais inteligente de um equipamento. Hoje, com a internet das coisas, né, com a inteligência artificial, os equipamentos estão ganhando inteligência. E aí, o ser humano está perdendo emprego, porque ele está competindo, porque o que ele sabe fazer... Vai voltar a ser nômade antes da era da agricultura? Não, nômade não. Sabe o que o ser humano... A frase é simples. O ser humano precisa ser humano. O que é ser humano? É ter empatia, é criatividade, é ter um aumento da consciência, entendeu? É trabalhar em equipe, é cuidar do outro. Isto é ser humano. Então, o que a escola precisa desenvolver, ela precisa parar de formatar minions, que todo mundo entra e sai igualzinho, do outro lado, ser uma fábrica de minions, e efetivamente fazer com que a gente volte a ser humano. Então, esse é o grande, a grande reinvenção. A universidade, a escola precisa ser reinventada, porque aí todo mundo vai ter o seu propósito. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual que é a diferença? Você falou que 90% das pessoas são followers, que eles... seguidores. São seguidores. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O homem das cavernas tinha uma vida que ele saía de casa, ele saía da caverna dele para arrumar, enfrentava um monte de obstáculos e voltava para casa para arrumar comida. Qual o percentual da população hoje que sai de casa, enfrenta um monte de obstáculos e volta, cujo único objetivo é arrumar comida para a família? É igual. A gente está falhando. O sistema educacional do mundo está falhando. Agora, o que a gente tem que fazer agora? Fazer com que as pessoas deixem de ser passivas. O professor vai lá, ele fala o que você tem que aprender, ele te cobra, é uma cobrança que você decorar, é uma avaliação. Se você estiver jogando um game, você tem inúmeras chances de atingir aquela meta, mas você só vai para frente se você atingir a meta. Como é que na escola você só tem uma chance, mas com 70%, 60%, nota 7 você vai. Deveria ser o oposto. A avaliação não pode ser punitiva. Ela não pode ser, para o professor, o micropoder do professor, ela tem que ser, efetivamente, agregar valor, ser um feedback para que o aluno possa crescer. Mas você acha que é a escola que faz isso? Ou é da natureza do ser humano? Essa é a grande questão que eu estou colocando aqui para você. Tá, eu acho que... E como funciona o mundo sem todas essas estruturas e regras? Não, você pode ter essas estruturas e regras. O que você não pode fazer com que essas regras fiquem tolhindo o ser humano, com que essas regras inibam o ser humano do seu máximo potencial. Né? E hoje, a universidade, a escola, não é um lugar onde você aumenta e potencializa esse potencial de qualquer ser humano. Né? Todo mundo vira e fala o seguinte, olha, você vai para a escola e a escola ela fica te inibindo. A escola oferece a mesma coisa para todo mundo. A escola deveria ser personalizada. Você tem que pensar no lifelong learning, você nunca mais vai parar de aprender.
tem que ser estruturado em nanocursos, em pequenos cursos que faça sentido para você. Depois eu pergunto, por que é que o grupo o grupo que os alunos têm na mesma sala de aula tem que ser aqueles que estão dentro daquele ambiente, ou daquela escola, ou daquela classe? Minha classe tem 25 alunos. A criança, ele tem que estudar e fazer todos os grupos dele só com aqueles 25? Não. Hoje com o Google Drive você pode ter um cara, um menininho, fazendo um trabalho sobre o que aconteceu na Amazônia, criar uma cisterna, um menino de São Paulo com um de Recife, com um de Moçambique, com um de Portugal, estudando juntos. E quem é o professor deles? Pode ser qualquer um que esteja em algum lugar do mundo. E se é o cara de Israel, sobre a cisterna, eles todos podem buscar aquele especialista sobre aquele tema. Então, a educação, ela será algo que ela será completamente transformada do que a gente vê hoje. Eu acredito que o que aconteceu com a mídia e com a música, depois do www, agora, com inteligência artificial e análise de dados, que hoje a gente sabe, tem acesso a muitos dados, a gente consegue entender como cada um aprende. Essas duas coisas vão ocasionar uma transformação enorme na educação, na saúde, no governo, tudo que lida com pessoas. Como é que o Grupo Ânima se prepara para esse futuro? Bom, primeiro a gente tem hoje uma área de data science. Tá. A Ânima passou a ser uma empresa data-driven, né? Ou seja, as decisões são baseadas em dados, né? A gente tem uma área enorme de inovação, onde a gente faz protótipos do que pode acontecer nessa transformação da educação. O nosso currículo hoje, ele é desenhado dessa maneira, né? Então, é um currículo hoje modular, é um currículo que o aluno ele pode escolher o que ele vai estar fazendo, como eu acredito que vai ser o futuro da universidade. Tá? E é assim que a gente está se desenhando. Ele vai poder ficar em casa? Parte sim, parte não. Né? Então, ou seja, imagina que você entrou na universidade, a primeira coisa que você vai fazer vai ser um assessment. Entender quem você é, onde você está. Depois, você vai tentar desenhar o seu projeto de vida, mesmo que seja... tirar o trabalho dos psiquiatras, psicólogos, todas essas coisas? Ao contrário. Esses psicólogos e psiquiatras e outras pessoas da área de humanas podem ser os mentores, devem ser os mentores desses alunos. Né? Então, você imagina que é o seguinte, eu tenho de um lado esse assessment para entender quem eles são. Depois, onde ele vai chegar? E aí eu falo, enjoy, aproveite esses 4 anos que você vai estar aqui, e ele vai escolhendo o percurso formativo dele. Ele vai escolhendo as competências que ele quer desenvolver durante aquela trajetória. O currículo não pode mais ser baseado em conteúdo. A universidade, até pouco tempo atrás, a escola era delivery conteúdo, entregar conteúdo. E aí as apostilas da década de 70 e tudo mais. Hoje, não, hoje é baseado em competência. Então, se você tem um assessment, depois onde ele quer chegar, e eu falo, aproveite e vai construindo a sua história totalmente personalizada, o que eu preciso fazer? 2 áreas, né? Ou 3. Uma, a curadoria. O que eu vou oferecer para ele, quais são as competências que ele vai precisar assim que ele se formar e competências um pouco mais para frente. Mas isso você vai oferecer conforme a análise de cada indivíduo? Não, eu tenho um portfólio de competências. Tá. Tá? E aí, que é a curadoria. Do outro lado, eu tenho a mentoria, que aí conforme cada um, eu vou ajudá-lo a fazer as escolhas. Aí sim é a individualização. E aí eu tenho um sistema de avaliação que não é punitivo, mas que ele é um feedback contínuo. Então ele está sabendo como que ele está, como é que é o percurso formativo dele e para onde que ele tem que ir. E eu acredito que a universidade tem que ser desenhada dessa maneira. E se na década de 80 a gente tinha as universidades corporativas foram criadas para suprir um gap entre a universidade e a empresa, eu acredito que hoje a gente tem que criar as empresas universitárias, né? Ou seja, as empresas elas têm que ser um ambiente universitário que eu acredito que uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que trabalham com um propósito comum, sendo que esse propósito faz diferença no mundo, mas principalmente um lugar onde todo mundo pode aprender. Eu costumo falar na Ânima, eu falo assim, faz mais de uma semana que você não aprende, você não aprende, você está fazendo uma coisa diferente. Chuta a canela do seu chefe, fala, estou fora, porque eu não estou aprendendo. Eu costumo sempre perguntar... Eu também vou ficar sem profissão, tá, gente? Porque eu
vivo a vida aprendendo. 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 Mas tem que ser isso. Eu sou falo assim, ó, paga para aprender. lógico, mas eu falo assim, e não é uma delícia isso? Isso é a vida. A minha filha uma vez me perguntou, eu tenho 3 filhos, a minha filha do meio, quando ela tinha 5 anos, ela falou, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Eu falei, filha, você não vai na escola? Ela falou, vou na escola para aprender. E eu falei, filha, eu também vou no trabalho para aprender. Né? Muito legal isso. É isso. Muito. Eu acredito que realmente o trabalho é para a gente aprender. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas que trabalham comigo, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, alguma coisa está muito errada na sua vida. Né? E eu realmente acho isso. Nossa, Daniel, muito legal. Eu vou te interromper de novo, porque estão me mandando ali, já já a gente volta, tá? No próximo bloco tem mais conversa com o presidente do Conselho da Ânima Educação, Daniel Castanho. Voltamos com o Daniel Castanho, que comanda a Ânima Educação. Comanda não, ele é presidente do Conselho da Ânima Educação. Daniel, estamos conversando aqui no intervalo sobre um estudo em Harvard que eu achei, assim, o máximo. Conta aqui pra gente. Então, Sônia, na verdade, na década de 80, é muito difícil de achar esse estudo, e quando eu acabar de falar, vão entender por quê. Um psicólogo, ele fazia testes de QI com todo mundo que entrava em Harvard na década de 80. Harvard, uma universidade dos Estados Unidos, que é uma das melhores do mundo, Uma das né? melhores do mundo. Né? E aí ele divulgou que naquele ano o QI daquela turma ele era indiscutivelmente maior do que qualquer outra turma que tinha entrado em Harvard. Né? E aí todo mundo falou, nossa, ficou surpreso e tudo mais. O que aconteceu 5 anos depois? Realmente aquela turma foi a turma mais brilhante da história de Harvard. Os maiores empreendedores, os caras que tiveram mais sucesso. Foi incrível, as maiores notas. E aí ele divulgou que era mentira. Quer dizer, aquela turma era igualzinha a qualquer outra. O que eu quero dizer é que a postura do professor, o como você encara os seus alunos, é que faz uma enorme diferença. O que a gente tem que fazer no Brasil é com que todo professor entre na sala de aula acreditando que aquela é a melhor turma da história que ele já deu. Que ele já deu aula. Isso tanto na área privada, que pelo Exatamente. jeito é o que vocês estão fazendo, e como faz na pública? Então, na pública é a mesma coisa. O que acontece é que a universidade pública, estamos falando um pouco separando escola e universidade. Né? Tá. A universidade pública, os professores, a maioria deles, né, os melhores, sendo aqueles que têm uma vocação muito forte, que têm essa postura, eles querem dar aula no mestrado, no doutorado. Né? Então, e aí a graduação, na escola pública já entra aluno muito bom. Porque no Brasil, se você estudou em escola privada, você faz universidade pública. E se você fez escola pública, você vai para a universidade privada. E a universidade privada, muitas vezes, ela tem que ter o foco, efetivamente, de pegar um aluno que está menos preparado. Mas esse cara, ele tem gana, ele tem desejo, ele tem garra, ele tem vontade, ele tem discernimento. Enfim, ele é um cara resiliente, né? Então, ele tem um monte de característica muito legal. E aí sim, você pega ele, o que você agrega de valor é muito dentro da universidade privada hoje. Na universidade pública, eu até acredito que o mestrado e o doutorado deveria estar vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, cujo foco seria uma parceria muito forte, porque daí você tem um outcome muito forte, né? Quer dizer, integrado com as empresas. A pesquisa deveria estar totalmente integrada com as empresas para que você consiga produzir alguma coisa que faça sentido para o Brasil, que faça sentido para superar os nossos desafios, os nossos problemas. E não só para o cara ter um título e ele defende alguma tese que realmente não vai servir para nada, que é simplesmente para o ego dele, entendeu? Ou que é interessante para um grupo muito pequeno de pessoas. Então, se a gente tiver uma pesquisa no Brasil vinculada às empresas, ao que a gente precisa desenvolver, e aí alguns vão me questionar, mas e o desenvolvimento intelectual? Também faz parte. A arte, a música, desenvolver a sensibilidade, desenvolver a empatia. Então, eu estou falando o seguinte, não é só estar vinculado às empresas, mas tá vinculado ao desenvolvimento da sociedade como um todo. E aí eu realmente acredito que as universidades públicas, tem muita gente que pode pagar. Quem pode pagar, deveria pagar. E como é que faz essa triagem? Quem sabe tem algumas possibilidades para o nível de renda, alguma coisa assim, mas poderia ser uma coisa simples. O que você pagou no ensino médio, continua pagando na universidade. E quem não puder pagar, não paga. Quem veio da universidade pública, não paga. Tudo bem. Mas algo mais justo. Hoje... O sistema é injusto. O sistema está injusto. Né? Então, deveria ser justo.
E do outro lado, eu acredito que nas escolas a gente precisa mudar a estabilidade do professor, tá? Então hoje Explica melhor os isso. professores das escolas públicas têm estabilidade, passam num concurso e depois eles vão lá e se aposentam e ficam lá durante muito tempo. A gente precisa valorizar os professores. Então, quem sabe, uma ideia aqui, igual existe a prova da OAB, mas a prova da OAB, ela ou você passa ou você não é advogado. Advogado, é. Né? Você é bacharel em Direito. Não precisaria ser assim na educação, né? Ou para os professores. Mas uma prova que se você passar, o seu salário pode dobrar. Aí se você tiver, porque aumentar o salário para todo mundo, né, de uma maneira linear. Esse tipo de ideia, vocês como um grupo, vocês já apresentaram, sei lá, o governo municipal, estadual, federal, vocês já apresentaram isso em algum lugar? De alguma maneira, existe esse debate hoje na sociedade, né? Existem várias evidências do que funciona, o que não funciona dentro da escola pública. Agora, existe, do outro lado, alguns sindicatos que protegem, supostamente protegem os professores. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não acredito que eles estão fazendo algo benéfico para os professores, porque se não fosse dentro desse desenho, todos estariam melhor. Onde eles estão defendendo supostamente a classe inteira, defendendo um aumento de salário de 5% para todos, sendo que deveria ter alguma ferramenta que realmente, para os melhores, né, você pode dobrar o salário. E aí você conseguiu efetivamente valorizar essa carreira. Né? Hoje, se você perguntar para todo mundo, professor é importante? Você quer que o seu filho seja professor? Não. Não quero. Né? Então a gente a gente deveria ter uma paixão, um orgulho. Na hora que a gente olha um professor, deveríamos reverenciar aquele professor. É isso, é essa relação que a gente devia ter. Você é professor. Poxa, professor trabalha com o que é de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de criar, de se desenvolver. Né? Então, a gente fala que a gente valoriza o médico porque trabalha com a vida. Mas a vida física, o professor trabalha com a vida, mas é a vida mental, a vida que você sonha. É o que vale, como eu estava falando. Tem que ter essa sua paixão, né? A gente está vendo aqui nessa entrevista toda. Tem que ter paixão. Mas você só faz bem o que você gosta. Já começa daí. Eu concordo. Mas assim... essa paixão tem que ter algum tipo de remuneração justa. Claro, lógico. Né? Tem que ser. E viável, né? Tem que ser os dois juntos. Agora, se você tiver algo que você valoriza, você tem que ser justo com quem agrega mais valor, né? Com quem está fazendo a diferença para os alunos. Aí sim, e não para todo mundo. Agora, a gente estava conversando também um pouquinho aqui durante o intervalo sobre, sei lá, aproveitamento em classe, né? Você deu aí um número de 37%, enfim. Quando você tem uma classe de, sei lá, 40 alunos, 40 pessoas desiguais, apesar de todo mundo defender que todo ser humano é igual, são 40 pessoas desiguais. Um é melhor em matemática, outro melhor em português, outro gosta de física. Enfim, cada um tem um talento. Como você trata desse universo? Então, primeiro como a Ânima está tratando desse universo? Bom, primeiro, assim, eu falo que uma floresta ela é mais rica quanto mais diversificada ela for, né? E eu falo uma sala de aula ela é mais rica quanto mais diversificada ela for. Quando a gente está falando de diversidade, é isso. Eu já defendo que carneiro não passeia em floresta. Fecha. Tá, pronto. Tudo bem, mas assim, uma empresa também, você tem que ser, na hora que você fala que carneiro não passeia em floresta, você tem que ser diferente, mas não diferente de tal maneira que você anule um outro, né? Mas se você também tem tudo igualzinho, tudo a mesma coisa, então não dá. Você tem que realmente respeitar essa diversidade e desejar essa diversidade. Então é isso que a Ânima é assim, uma das empresas que mais respeita a diversidade, uma das melhores empresas para a mulher trabalhar no Brasil. Uma das melhores empresas? Uma das melhores empresas. Em que ranking? No ranking do Great Place to Work, a gente está entre as melhores empresas para a mulher trabalhar no Brasil, né? Está entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil já há muito tempo, né? Ganhamos agora, acabou de sair, uma das empresas com a maior diversidade do Brasil. Mas, enfim, e isto reflete o walk the talk, né? Você tem que fazer o que você fala que tem que ser feito.
E a sala de aula é a mesma coisa. Né? Quer dizer, então, agora, como você fazer com que todo mundo tenha espaço? Então, o que eu quero dizer, assim como eu faço dentro da universidade, assim, na gestão, eu falo, cargo não entra em reunião. Em reunião, se duas pessoas já pensam da mesma maneira, uma das duas não precisa ir. Vamos colocar só quem pensa diferente, que daí as soluções vão ser mais ricas. A mesma coisa devia acontecer na sala de aula. O grupo não é daqueles 3 ou 4 amiguinhos. O grupo tem que ser cada vez diferente, né? Diversificado, que daí é o peer-to-peer. É pessoa com pessoa, um aprende com o outro. Então você tem mecanismos dentro de uma sala de aula que você faz com que você... metodologias, que é a mesma da gestão, né? Que você faz com que enriqueça a sala de aula. Eu falo o seguinte, se eu falar para você, tem um cara que ele é o chefe, ele manda, ele acha que é melhor que os outros, todo mundo tem que seguir o que ele faz e tudo mais. O líder inspira, provoca, né? Compartilha e tal. Risca a palavra chefe e risca a palavra líder. Isso aqui é um mau professor, isso aqui é um bom professor. É a mesma coisa. Então, hoje no Brasil, como todo mundo trata todos os alunos da mesma maneira e não respeitamos essa diversidade, então a performance da sala de aula, ela anda a 37% do que ela poderia andar. As pesquisas informam isso. Mas o que é 37% do que elas poderiam andar? Como assim? Elas poderiam... Ou seja, o professor ele ensina 37%. A velocidade com que ele ensina, tá. A quantidade de conteúdos, competências, provocações e projetos que são feitos dentro de uma escola é só 37% do que poderia ser se a gente tivesse, quem sabe, um professor para cada aluno, o que é impossível. E um professor para cada aluno, você perde essa diversidade que eu estou falando. Como resolver isso? Através de metodologias. E através da tecnologia também. Ou seja, quando a gente estudou, quando eu estudei que você não, você é nova, né? Você é quase agora, mas enfim. Obrigada. Meu elogio aqui na entrevista, mas tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, o tempo era o mesmo, mas o tamanho do aprendizado é que era diferente. Você podia aprender mais porque você é mais inteligente ou menos do que a gente mesmo inteligente se a gente estivesse na mesma sala. Hoje, o tempo pode ser diferente, porque eu acabei de assistir aquela aula, eu tenho acesso, eu vou ver um vídeo, eu vou não sei o quê, eu tenho hoje outras tecnologias. Você vai separando por grupos e afinidades, exatamente. Né? E depois, agora o aprendizado é o mesmo. Quando eu estava falando que a avaliação, imagina uma escola que todo mundo só passa com 10. Você tirou 7. Volta para casa, estuda os outros 3. Aí volta. Ah, fiz mais 2. Volta para casa, estuda os outros 3. Eu costumo falar para meus filhos, né? Pai, tirei 7, tirei 8. Eu falo assim, ó, você já sabe que você errou? Já. Então tá bom. Eu só quero saber se ele já sabe o que ele errou. A prova, o mais importante da prova é você saber o que você errou para que daí você possa aprender de novo. Espero que vocês estejam no caminho correto e que o mundo melhore, que a gente consiga se desenvolver, que consiga ser mais igual. Obrigada pela entrevista. Foi incrível. Boa sorte. Eu realmente acho, eu sou apaixonado pela educação. Eu adoro. Quem deu o nome para o grupo? Anima é alma, né? Em latim. Quem entendeu? Foi uma entrevista com todas as pessoas que trabalhavam lá e a pergunta foi o que essa empresa representa para você, né? E o conjunto de todas as respostas, uma empresa humana, uma empresa que trabalha com sonhos, uma empresa que acredita efetivamente no impacto que as pessoas têm que fazer em relação ao mundo, em propósito, enfim, acabou culminando no nome Anima, né? E eu acho isso, tá? Eu acho que... Ânimo. Vamos nos aí. animar com esse futuro que temos pela frente. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Bom, gente, o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!